Uma alegria, um prazer estar novamente aqui com os irmãos. E hoje eu sei que é um pouco diferente a reunião de oração. E eu vou querer continuar um estudo que começamos antes do EJC, quando nós falamos sobre o calvinismo, o arminianismo, essas teologias que nós não percebemos, mas elas se infiltram nas igrejas e influem o nosso comportamento, a nossa maneira de adorar a Deus e a nossa vida cristã também. Quando a gente fala que nós vamos tratar de um assunto teológico. Mas isso não me interessa, isso interessa a outras pessoas. Quando eu fiz faculdade de teologia, que parecia que era uma grande coisa, depois a gente percebe que não é nada daquilo, muitos colegas verteram para o lado calvinista, que é uma teologia da igreja presbiteriana. E eu, na época, estava na igreja batista, e o seminário era batista. E eu falei assim, puxa, mas que tanto atrai essa teologia, que todo mundo está indo atrás? E eu também não sabia, ficava curioso, querer saber o que está acontecendo. E era algo assim que seduzia os seminaristas. Aí eu fui olhar um pouco o que era, para compreender, sem muita profundidade. Eu falei, das duas uma. Ou vocês estão cegos com a palavra de Deus, estão sendo levados por essa teologia de homens, de filosofia, ou vocês são hipócritas. Porque ir por um caminho deste de teologia, só porque tem outros interesses por trás, que não o do ministério da palavra. Bom, falando isso, eu lembrei de uma historinha. Lá no acampamento era assim, né? Contava uma coisa, eu lembrei de uma historinha. Vocês vão lembrar, esse brasileiro sempre lembra de historinha. Eu participava de uma igreja, anos atrás, faz tempo, e cantava, Anando, eu cantava. Mas no meio de um coral, você só mexe a boca. Esse é o segredo. Então, convidava o conjunto electus, os eleitos. Olha só, percebem? Convidava o conjunto eleitos para cantar. E os homens vinham, ficavam perfilados, eu no canto, e uma igreja brasileira, no verão, bem diferente da nossa, o pessoal é muito mais à vontade. Então eu olhava assim, de frente para a igreja, que eu não tinha tanto costume de ir à frente da igreja, e as moças, as esposas ali e tal, na frente, porque a maioria dos homens estavam lá, suas esposas, cantava uma vez, sentava. Depois o culto seguia, aí chamava de novo. Vem cantar de novo. Eu subia lá, olhava, só observava, né? Diz quem me conhece que eu sou muito observador. Então eu, como um radar, observando tudo. Aí eu olhava as moças, uma roupa um pouco mais, né? De quem vai ao cinema, de quem vai para uma lanchonete. Aí, quando chegou lá atrás, no hall, eu falei para o conjunto dos eleitos. Falei, olha gente, das duas uma. Ou vocês são cegos, ou vocês são hipócritas. Porque o pessoal hoje aqui estava acalorado, não é? E a gente não conseguia cantar direito porque os olhos correm que correm, né? Então, cuidado. Olha, o pessoal me olhou torto e foi saindo. Ninguém respondeu nada. Eu falei, mas a esposa de vocês estavam lá, né? Puxa vida. Bom, é assim também com a teologia. Quando nós vamos falar com a teologia e fazer alguma crítica à teologia, é o mesmo comportamento. Ou eles são cegos, ou eles são hipócritas, sabendo que muita coisa não encaixa na revelação bíblica. Se você não pôde estar aqui na outra quarta-feira, não se preocupe. Não entre em pânico, não se desespere. Eu vou tentar fazer um resumo breve, por isso eu vou correr um pouco com os slides. E depois nós vamos tentar entrar em alguns textos bíblicos onde que eles conseguem extrair a sua famosa teologia que seduz tanto, né? Que brilha tanto, que reluz com a sua lógica, com a sua racionalidade e etc. Eleição tem tudo a ver com serviço, com dignidade, com privilégio, também tem preciosidade dos santos. Isso é eleição na Bíblia. Eleição na Bíblia não tem nada a ver com Deus escolhendo pecadores lá do lamaçal do pecado para a vida eterna. Não tem isso.
Deus escolhe santos e vai predestinar santos para privilégios, dignidades, serviços e etc. É o que nós vamos ver. Bem diferente da proposta da teologia. O que vem a ser calvinismo e arminianismo? Como eu falei outra vez, são ramos do pensamento teológico filosófico, um da direita e o outro da esquerda, vamos colocar assim. Calvinismo vem de João Calvino, 1560. E Armínio, Jacó Arminius, era um holandês, daí vem o nome em latim, arminianismo. Não tem nada a ver com Armênia, é a etnia de um país, né? Também, 1609. Esse Armínio foi aluno da escola de João Calvino após a morte de João Calvino. O que eles estão preocupados? Eles estão preocupados primeiro com a eleição. Eles não estão mais preocupados como Lutero, que é uma geração antes, com a justificação pela fé. Eles estão preocupados com a eleição e estão preocupados em relacionar ou equilibrar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Mas a Bíblia não vai tratar desse assunto especificamente com as perguntas que a teologia vai levantar. Por isso que saem coisas estranhas e esquisitas. Aqui é uma sugestão de livro, quem quiser pode até ver na internet, no YouTube, tem até esse autor dando uma palestra, no site da igreja também, você coloca lá que amor é esse, a falsa representação de Deus no calvinismo. Esse livro, quando foi lançado há uns 4 anos atrás, mas deu o que falar. Muito bom. Esse é um resumo do pensamento das duas escolas, lá calvinismo, cá arminianismo. Elas são antagônicas. Uma propõe uma coisa, a outra propõe a outra, porém as duas tratam de pecadores sendo salvos para a vida eterna e etc. São 5 pontos para resumir o pensamento deles, mas eles têm um tomo teológico, volumes de livros publicados. O calvinismo ele diz que o homem é depravação total, ou seja, ali ele está querendo dizer que o homem é incapaz de crer, ele é incapaz de ouvir o evangelho, ele é incapaz de tudo. Eles usam um versículo isolado, morto em delitos e pecados. Então o homem está morto em delitos e pecados, então ele não tem capacidade para fazer nada. Não é? Eleição incondicional. Deus elege, ele escolhe quem ele bem quer. Imagine, hipoteticamente, um barco salva-vida que vai resgatar pessoas que estão se afogando porque um navio está afundando. E o barco, o bote passa e escolhe quem ele quer, aleatoriamente. Eu vou pegar você, você não que está muito gordinho, vai pesar no barco, vou pegar você. E assim, é arbitrariamente. Isso é uma eleição incondicional. Você não tem que fazer nada, você não precisa fazer nada. Se Deus te escolheu, fica sossegado, quando a sua hora chegar, você vai entrar no céu. Será? Eles dizem que a graça é irresistível. A salvação de Deus, quando ela chega, quando ela desperta, não tem como você não olhar para ela. Não tem como você dizer não. É como você sendo abduzido pela graça de Deus, mesmo não querendo. Eu não quero ir para a salvação. E te levam. Não é? É isso. Expiação limitada. O que significa isso? Falamos tanto no acampamento limitados, né? Expiação limitada é assim: Jesus morreu para os eleitos. Então somente. Os demais, lamento, acabou a cota. É só para os eleitos. Não morreu por todos. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos, lá eles colocam esse todos, eles inferem que são os eleitos, todos os eleitos. Calvinismo e essas teologias, arminiana também, eles inferem coisas da sua suposição, mas não está no texto bíblico que Jesus só morreu pelos eleitos, todos. E a perseverança dos santos? Ninguém tem certeza da salvação, você tem que perseverar até o fim, com obras,
e andar na linha, porque se você escorregar no dia que Jesus voltar, você fala, puxa, a vida inteira eu me dediquei, justo hoje que eu acordei virado, que eu pisei no rabo do cachorro, que o feijão queimou, Jesus voltou, eu estava nervoso, pronto, bati o carro, todo mundo foi arrebatado, eu fiquei. Né? E olha que eu era líder da igreja. E o arminiano, ele é um ponto de antagonismo. Ele diz que o homem, ele não está incapacitado total. Ele está parcialmente estragado. É como se o seu computador houvesse um vírus e só funciona no Word, a internet só pega um outro site, ele está meio engasgado, mas funciona. A eleição é condicional, não é? Ou seja, Deus elege a todos. Se você crê, opa, ele está chegando perto. A graça é resistível. O que significa? Deus oferece a graça. Se você aceitar, a expiação é ilimitada, é para todos. Opa, né? Só que os arminianos dizem que eles não têm certeza da salvação. E isso é um drama. Já pensou? Isso é um drama. Essas duas escolas, elas são extensivas, ou seja, tanto um lado como o outro, existem as suas escolas, as suas correntes, desde a mais light, soft, a mais tranquila, até a mais fundamentalista, até a mais radical ou ultra radical. O arminiano também se desdobra como wesleyanos e outros. Não importa, mas é por aqui. O calvinismo, ele tem outros nomes conforme a ênfase da escola, mas todos estão nadando na mesma água. Ou seja, se você ouvir falar sobre teologia do pacto, é calvinismo. Se você ouvir falar sobre teologia aliancismo, calvinismo. Se você ouvir falar sobre teologia substitutiva, calvinismo. O que vem a ser isso? Vamos tentar explicar. Pacto é Deus estabelecer um pacto com Adão. E corre toda a Bíblia, aquele pacto que vai se renovar com Abraão, vai renovar com Davi, vai se renovando. Mas é o mesmo pacto. Aliancismo é a aliança que Deus fez com Adão, que se renova com Abraão, que se renova lá para frente. Mesma coisa. E a teologia substitutiva vai um pouco além desses pactos e aliança. Vai dizer o seguinte: olha, Israel foi muito mal, foi um menino levado, vai ficar de castigo, portanto, vai perder todas as bênçãos, e agora a igreja vai ficar com tudo que era de Israel. Então, igreja começa desde Abraão, em Gênesis 12. Tem gente que faz confusão com Atos 2, tem gente pior ainda, fazendo confusão com Gênesis 12. Tudo é igreja. No Antigo Testamento, tudo é igreja. Samuel foi da igreja, Abraão foi da igreja, Daniel foi da igreja, todo mundo foi da igreja. Por que eles fazem confusão? Porque a palavra congregação que aparece no Antigo Testamento é a mesma palavra traduzida no Novo. O Antigo é escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. É a mesma palavra eclésia, igreja, assembleia, é o mesmo sentido. Mas assembleia ou congregação no deserto se trata de uma nação, de um povo. Assembleia, congregação no Novo Testamento é outra situação. Pode ser a igreja do Senhor, messiânica, ou pode ser o corpo de Cristo. Eles têm muitas deficiências e dificuldades para encaixar todo o seu pensamento nas Escrituras. A prática da igreja, chamada de eclesiologia, eles têm uma dificuldade, eles têm o sistema episcopal. Um grande líder, quase que um papa, no Supremo Concílio, e que toma conta de todas as igrejas. Escatologia, que são eventos proféticos, o Apocalipse e etc. Não há eventos futuros para esse tipo de teologia. Por quê? Tudo já foi cumprido, tudo já fechou, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, fechou a cozinha, acabou, volte mais tarde. Não é? Não tem mais, não tem arrebatamento, não vai ter milênio, não vai ter povo celestial, não vai ter mais nada. Tudo já está consumado, feito.
A Bíblia não passa de um livro de boa conduta ética e de moral. E a soteriologia, que são verdades sobre a salvação. Como vimos, eles têm dificuldades com a salvação, se eles são salvos ou não, se Jesus morreu por todos ou não, se a expiação é limitada ou não. Vimos então a graça. Esse tipo de teologia acaba afetando várias áreas da doutrina bíblica, o que vai trazer incerteza, insegurança e o pior, uma vida religiosa, onde você vai para manter, digamos, a sua motivação e a sua boa moral e conduta, porque de repente o Senhor volta, né? E aí, como é que eu estou? Aqui eu simplesmente coloquei algumas coisas, não precisa decorar, tá? Eu sei que tem gente querendo decorar. Consequências desta doutrina. Vejamos, a interpretação bíblica não é literal, gramatical ou histórica, como fazemos para entender as Escrituras. A interpretação bíblica deles é alegórica. Tudo é alegórico. Ora, se parte desse princípio, então quer dizer que o nascimento de Jesus foi alegórico? Quer dizer que o Mar Vermelho se abriu é uma alegoria? Tudo na Bíblia é espiritualizado, entre aspas, para nos dar aquela mensagem devocional, inspiradora e etc. Eles vão rebaixar o caráter de Deus. Por quê? Ora, se Deus escolheu salvar uns, logo os outros ele não tem interesse de salvar. Que Deus é esse? Será que Deus não tem tanto poder assim? Precisa só salvar alguns e os outros ele nem se importa? E mais, se aprofundando nos estudos, você vai perceber que se eles querem colocar a soberania de Deus tão alto, tão elevada, que o homem não pode fazer nada, senão vai arruinar a soberania de Deus. Isso concluímos o quê? Que até o pecado, Deus é o autor. Porque se o homem está pecando é porque Deus é soberano e está permitindo. Ou Deus deixou o pecado entrar, ou Deus colocou o pecado. Então, tira o Senhor Jesus da sua glória pública, ou da sua função como Messias prometido desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus vai voltar como Messias de Israel no fim da grande tribulação, como diz as Escrituras, e no Apocalipse diz que ele vai, com a sua ira, estabelecer o seu reino e reinar no trono de Davi. Quando o anjo aparece para Maria, em Lucas, capítulo 2, fala, olha, o ente que há de nascer de ti, ele vai sentar no trono de Davi. Quer dizer, trono de Davi é o trono de Israel, no Antigo Testamento. Não é um trono celestial, lá no céu, nas nuvens, onde Deus está reinando. Não. O trono de Davi é terreno. E esse trono precisa ainda ser estabelecido, são profecias. Bom, as Escrituras ficam relegadas, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja fica adiada, ou nem tem, né? Porque ele só vem para voltar e estabelecer-se. Por que fica adiada? Porque eles têm a concepção do seguinte: enquanto esse evangelho não for pregado até os confins da terra, não é? O Senhor não ia voltar. Então eles estão se esforçando, fazendo obras e mais obras para que o evangelho seja expandido, o mundo seja cristianizado, aí o Senhor pode voltar. Então, o Senhor só volta sob a nossa condição agora. É estranho. Rebaixa a igreja, não é? Porque a igreja vai ficar no lugar de Israel. E é uma jogada interessante, porque a gente vai ficar no lugar de Israel, mas só vai pegar as bênçãos. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Todas as maldições, fica com Israel mesmo, não queremos. Israel acaba de vez, não tem herança literal, como foi prometido a Abraão, como foi esperado pelos discípulos, por Pedro e por todos eles. As figuras também, os tipos nas Escrituras mudam, eles quebram as ordens proféticas, tudo por causa da sua teologia. Eles têm um pensamento, eles têm uma ideia, então eles têm que colocar nas Escrituras. Tudo que permeia teologia, dicionários, comentários bíblicos, hoje em dia, na livraria, nas editoras, tudo é poluído com pensamento calvinista.
Alguns mais, outros menos, algum com uma pequena pitada de calvinismo. Tem coisa boa? Sim, tem até. Mas Jesus falou que um pouco de fermento estraga tudo. E assim como a teoria da evolução permeia toda a ciência humana, a escola humana, assim também na teologia o calvinismo permeia todo o ensino, o estudo. Aqui é um gráfico só para nós entendermos como esse relógio está caminhando. O calvinismo ele pegou as igrejas tradicionais e esse relógio está andando daqui para lá. Ele já está batendo lá quase 9 horas, está vendo? Está lindo ali. E ele está varrendo todas as igrejas, toda a cristandade. Já pegou igrejas patriarcas, católica, russa, já pegou aqui anglicana, presbiteriana, a reformada. Lá em cima já pegou metodista, batista, nazarenos e está chegando lá em cima. Igreja dos Irmãos Unidos, da Graça, da Aliança Evangélica Livre e pentecostais também. Percebam como somos minoria. E tudo quanto é igreja por aí professa calvinismo. Mal sabem eles que estão seguindo essa doutrina, essa teologia. Não sabem. De onde veio tudo isso? De cabeça brilhante de quem? Não é? Logo você vai perguntar, bom, se começou a reforma protestante com Lutero em 1517, em seguida veio quem? Quem? Para ficar no lugar de Lutero, substituição. Sai Lutero, entrou Calvino. Mas como entrou Calvino? O substituto de Lutero foi Filipe Melanchthon, um negócio assim. Esse deveria ser a linha que seguia falando sobre a justificação, essa era a preocupação. Mas surge, paralelo, Calvino, herdando de Zwinglio, toda uma teologia católica que vem desde Agostinho, no ano 390 depois de Cristo. Orígenes, Agostinho, estes são os organizadores da Igreja Católica. Na história, há registro de que Calvino ele também participava da Inquisição Católica e depois foi lutar, né, paralelamente com os protestantes. Agora, o método para interpretar as Escrituras que Agostinho foi buscar na filosofia grega, 400 anos antes de Cristo, de Aristóteles. E ele pega essa metodologia da filosofia para colocar na Bíblia, para interpretar a Bíblia. E aí deu a confusão que deu. O método dele, já falamos na última vez, chama-se silogismo. Você tem uma premissa, uma afirmação teológica, ou duas, talvez até três. E destas sentenças, destas afirmações teológicas, você vai tirar uma conclusão, uma afirmação teológica em cima daquilo. Isso funciona por dedução, suposição. É assim que eles trabalham. Aqui eu já falei, adiantei. Esse aqui é o exemplo de um silogismo. Maria era mãe de Jesus, certo? Certo, está correto. Jesus é Deus, certo? Certo. Portanto, Maria é a mãe de Deus? Silogismo faz isso. Fez isso nessa doutrina aqui, católica. No protestantismo ou no calvinismo, esse tipo de metodologia, de prática, permeia vários e vários livros, estabelecendo as suas doutrinas. Se aqui você já viu a aberração que é, imagine as demais. Tipo, o Senhor morreu só pelos eleitos, a graça é irresistível, que mais? E outras. Tem. Deus é amor. Não, o amor é cego. O amor é cego. Que mais? Steve Wonder é cego. Deus é amor, logo Steve Wonder é Deus. Isso é um silogismo. Também causa e cria confusão. Agora, a doutrina bíblica que fala de eleição,
ela está sempre vinculada a esses três aqui, ou quatro que seria, três. Filho de Deus, Israel e a igreja. Teria também os anjos, mas deixamos os anjos quietos agora, né? Já pelo horário, né? O Filho de Deus foi eleito para ir na cruz do Calvário. Israel foi eleito para ser a nação escolhida para vir o Messias. E a igreja, ela é eleita, predestinada para louvor da sua glória, conforme Efésios 1:12. Todos que estão eleitos aqui, ninguém é um pecador, ninguém é um perdido, e que foi privilegiado com exclusividade dos céus para fazer parte, né, do mundo celestial. Nada disso. Assim como nós fazemos confusão, falou em batismo, identifica água. Não, tem que identificar nas Escrituras o que significa batismo pelo seu contexto. Batismo de Jesus na cruz do Calvário era um tipo de batismo. Jesus viria para batizar com fogo, é outro tipo de batismo. Nem tudo que é batismo é água. E a eleição também. Toda eleição estamos vinculados ao Filho de Deus, ou a Israel, ou à igreja. Portanto, para resumir, dividindo bem as Escrituras, eleição na teologia / filosofia é a escolha de pecadores, tendo em vista a salvação. Eleição na Bíblia, doutrina nossa, é a escolha de santos, pessoas que se converteram, aceitaram, creram, nasceram de novo para bênçãos celestial. Para os calvinistas, predestinação tem um outro significado, de predeterminação. Há um decreto de Deus. Deus decretou, ponto final. Acabou, não se discute mais. Ele é soberano. Nós, de fato, não contestamos que Deus seja soberano. De fato, ele é soberano para fazer o que ele quiser. Porém, nas Escrituras, nós vamos ver como ele faz a sua soberania. Como com a sua soberania ele consegue lidar com o mundo dos homens e com a sua mensagem. É lendo as Escrituras. E não é lendo os livros calvinistas, não é lendo o dicionário, comentário calvinista, é lendo as Escrituras. A Escritura, a Bíblia é tão simples que uma criança, um adolescente consegue ler e entender o que está se passando. Por quê? A interpretação que nós temos das Escrituras é extrair o ensino, as informações, de modo indutivo, e nós vamos interpretar literal, gramatical, histórico. O calvinismo, como é que ele lê? Ele lê de uma maneira dedutiva, inferindo, colocando coisas no texto, de modo alegórico ou espiritualizando as Escrituras. Aqui mais um gráfico só para percebermos, sem contar do ano zero, ou quando começou a igreja até 1400 e tanto, não estamos computando como é que a igreja se desviou com várias heresias e falsos ensinos. Só da época da Reforma, 1600, entra a teologia da substituição, ou seja, sai Israel, entra a igreja. Pronto. Que é o calvinismo. Isso já dura mais de 300 anos, 400 anos, podemos colocar assim. Essa teologia insiste, impregnou na igreja e não sai mais. É impressionante. Depois, no ano 1860, veio a teoria da evolução de Charles Darwin, que também impregnou na igreja. Começaram a questionar Gênesis, questionar vários pontos da doutrina. Lá para frente, 1900, ou seja, 300 anos, 150 anos depois, entrou mais uma heresia forte. Depois, mais 100 anos, no ano 1910, por aí, nos Estados Unidos surge o pentecostal, carismático, o místico evangélico, aquele que fala línguas, tem revelações, sonhos. Ele acha que está no Antigo Testamento, debaixo da lei ainda. E vamos ver, sem inferir todos, senão aqui também nós não vamos sair antes da meia-noite, que o tempo de uma heresia para outra, o tempo vai se diminuindo. Antes era 300 anos, que está perdurando, depois de 100 anos entra mais uma, depois de 40 anos, depois de 50, agora de cada 10 anos, de cada 5 anos, cada 2, 3 anos, entra uma novidade. E a igreja precisa estar sempre
atenta, alerta. A reforma, como a igreja presbiteriana tomou esse título para ela, que vinha de Lutero, ela tomou aquilo para ela, na sua teologia, ela inverteu o processo. Aqui não ficou muito claro, né? Eu devia ter feito com outra cor aqui. Então eles colocam o quê? Que primeiro a pessoa precisa ser eleita. É aquele vagão lá na frente. Precisa ser eleita. Depois que a pessoa é eleita por Deus, e ela nem sabia disso, é um mau caráter, é um bandido, mas foi eleito. Olha só que sorte que ele deu, parece que ele ganhou na loteria. Ele foi eleito. Depois que ele é eleito, ele precisa nascer de novo, precisa ser regenerado. Aí isso acontece aos poucos, ele percebe, consegui. Depois, ele não tem fé, porque ele está morto em delitos e pecados, conforme a teologia calvinista. Aí Deus precisa mandar um pouco de fé para ele. Fé para você, ó, vai, pega aí. Aí ele pega um pouco de fé para crer. Porque ele não tem fé. Ele até precisa orar pedindo fé, que é uma contradição. Se você ora é porque você já tem fé, né? Depois de tudo que acontece, aí ele começa a se arrepender. Puxa, eu era mal mesmo, hein? Agora eu sou eleito, nasci de novo, ganhei uma fé nova, 0 quilômetros. Puxa, que beleza. Aí, um ano depois, ele começa a se tornar justificado. E para eles, seguindo o Concílio de Trento de 1540, a justificação é um processo longo, extensivo, que aquilo vai, e rende. Mas Lutero disse que não. Na reforma original, se converteu, já está justificado. Vejam como eles conseguem deturpar com as palavras bíblicas, com textos bíblicos, fora do contexto, e termos de doutrinas, e você acha tudo bonito, atrativo. Você acha sedutor, encantador. É algo que mexe com a lógica. Tanto o Calvino como o Armínio, eles misturam justificação, santificação e a glorificação. Nós vimos Colossenses 2:4 e Colossenses 2:8, filosofias vãs que entram, tradições humanas que entram na igreja. E a gente abraça. Por quê? São pessoas de renome, de títulos, doutor em divindade, doutor em tudo. Agora, a teologia, às vezes, tanto Calvino como Armínio, nas suas propostas, muitas vezes consegue convencer os filósofos. E eu, na faculdade, aprendi o seguinte, olha, você pega esses 2 pontos aqui de Calvino e 3 de Armínio, mistura os 2. Leva ao forno, né, a 200 graus, com uma boa pitada e sirva à vontade. Então as pessoas querem misturar um ponto com o outro. Eu gosto desse. E você, eu gosto desse aqui. Vamos pegar esse aqui e juntar, vamos ver o que dá? Não é assim que funciona. Mas, quando existem contradições, e eles vão chegar a algumas conclusões diferentes, eles chamam isso de antinomia. São contradições que a sua conclusão é lógica, serve, embora um falou uma coisa e o outro outra. Muitos livros que você compra, que você não sabe, do Tim Keller, do John Piper, do Sproul, quem mais? Do MacArthur, e outros que vocês gostam. Tá? Todos eles têm contradições, de só pegar um livro e o outro, sem você perceber. Agora, Jeremias capítulo 6, verso 16. Ponde-vos à margem no caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas o povo disse, não andaremos, não queremos voltar ou ficar nos antigos caminhos. Queremos sempre, como está lá em Atos 17, 21, ir atrás da última novidade. O que acontece no calvinismo, ou nas teologias arminiana e calvinista, é que sempre tem um autor, um doutor, que estudou em Harvard, que estudou em Trinity, no Regent College, e ele vai escrever um livro sobre a pessoa de Jesus, ou sobre a cruz de Cristo, e parece que ele conseguiu visualizar algo que ninguém viu até agora. Nem Paulo, nem Pedro, ninguém na história, mas ele conseguiu ver.
São novidades, a gente vai comprar o livro dele, vai estudar. Aí daqui a alguns meses sai um outro livro. E sempre estamos, olha, ele está falando sobre profecias. Será que eles sempre têm novidade da praça? E as novidades vão deixando as escrituras para trás. Eles falam da Bíblia. Mencionam um versículo, outro, mas eles não falam na Bíblia. Pega o texto e extrai do texto. Isso chama-se exegese. E tem a exegese, aquela que você coloca a sua interpretação, as suas ideias. Até que chega aí, ufa. Isso tudo até agora foi digamos, avant-première da semana passada, né? Vamos para o texto de Romanos capítulo 9. Por quê? Romanos capítulo 9 é o terreno sagrado dos calvinistas. Como eles adoram Romanos 9, 10 e 11. Não é? É como criança na piscina em dia de verão. Eles se esbaldam aqui, eles se divertem. Mas nós vamos precisar prestar atenção aqui. Paulo está escrevendo um livro de doutrinas, a carta aos Romanos. E ele vem no capítulo 1 falando que o homem é pecador, todos abandonaram a Deus, etc. Depois ele fala sobre a justificação, ele vai falar sobre a santificação. Quando ele chega no final do capítulo 8, ele pensa, opa, eu preciso abrir um parênteses aí para mim, os meus conterrâneos. Porque eu estou dizendo que a igreja agora é o plano de Deus. E os judeus vão me contestar perguntando, ei, Deus então falhou, esqueceu o seu povo, as suas promessas? Paulo, antevendo as críticas que lhe fariam, ele faz o quê? Ele para no final do capítulo 8, lá no versículo 39, e se você pular o capítulo 10 e 11, e for direto do 8, 39 para o 12, 1, você não perdeu nada. O assunto corre normalmente. Mas o capítulo 9, 10 e 11, ele faz um parêntese. Ele faz uma posição dispensacional da questão judaica. Como é que fica? E ele conta, olha, o capítulo 9 vai falar sobre o passado de Israel. O capítulo 10 de Romanos vai falar sobre o presente de Israel, a situação atual. E o capítulo 11 vai falar sobre o futuro de Israel. Então, capítulo 9 a 11 de Romanos não está tratando de justificação da fé. Quando você vai ler, como nós vamos fazer agora, alguns personagens que aparecem no capítulo 9, Jacó e Esaú, a dupla caipira da época, ou Faraó, ou o barro e oleiro, nenhum destes está se tratando de justificação pela fé, ou perda de salvação, ou decreto de Deus para a eleição deste e perdição do outro. Não tem nada disso. Por quê? Primeiro, o próprio Paulo não estava preocupado em estabelecer isso. Lá em Efésios a gente pode até enxergar alguma coisa, mas aqui não. Aqui o assunto é outro. Os calvinistas sabem, olha aqui, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Está vendo? Deus escolhe, esse está salvo, aquele está perdido. Esse está salvo, está escolhendo arroz, escolhendo feijão. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Quem é, aqui na Bíblia, aqui no capítulo 9 de Romanos, Jacó e Esaú? Se nós olharmos para Gênesis 25, já vai dizer, no ventre de Rebeca, há duas nações. E o maior vai servir o menor, em Gênesis 25. E é Esaú e Jacó, certo? Lendo toda a história em Gênesis de Esaú e Jacó, você vai ver que Deus abençoou os dois. E nunca lá em Gênesis, Esaú serviu a Jacó como o texto apresenta. A profecia foi colocada. Então, quem é este Jacó e Esaú? Malaquias capítulo 1, no verso 1 a 4, vai mostrar que são duas nações. Porque Gênesis falou que no ventre daquela mulher tinha duas nações. Então não são indivíduos que Deus está escolhendo e odiando.
são duas nações, representadas por Jacó, Israel, e Esaú, representado por Edom. É a linhagem crente de Abraão, Jacó, e a linhagem incrédula de Abraão, Esaú. Não tem nada de decreto de Deus, de salvação, de eternidade, nada disso. O que Deus está tratando aqui, exatamente, Paulo está escrevendo para falar assim, olha, em Israel tem muita gente incrédula. Tem alguns que são crentes, mas os incrédulos, cuidado, hein? Preste atenção. Veja que a história narra aqueles que se mantêm na incredulidade. Esse é o exemplo. Faraó. Romanos 9,17 vai falar que Faraó, mencionado como exemplo de um pecador não arrependido e que persistiu na sua incredulidade. Ele não quis se arrepender ou reconhecer o Deus de Israel. Porque Faraó, naquela época, era dito como o Deus na terra, com seu panteão de deuses. Por isso que Deus manda 10 pragas, e estas 10 pragas são o quê? Representando cada uma das divindades judaicas do Egito. E este faraó, logo que Moisés chega e fala, eu nunca ouvi falar desse Deus aí de vocês, dos hebreus, e nem quero saber. E vai se endurecendo. Muitos vão dizendo, está vendo? Deus levantou esse homem para mandar para o inferno. Que Deus é esse? Que levanta uma pessoa para jogar para o inferno? Observando o texto calmamente, em Êxodo, capítulo 7, 8, 9, nós vamos ver que por 5 vezes é o próprio faraó que vai endurecendo o seu coração. Moisés chega, faz um pedido e ele, teimoso, não vou, não quero, não vou embora, vão ficar comigo, quem manda sou eu sou o meu Deus é mais forte que o seu. Fica teimando, como muito crente. Jesus não falou com os discípulos lá, nós pregamos domingo, que os discípulos estavam com o coração incrédulo, endurecido? Aqui, é o problema. Depois, o coração desse faraó começa a ser endurecido por Deus. Mas ele continua insistindo. Aqui, para sintetizar o nosso pensamento. Desse lado, Deus não endurece o coração de quem quer que seja. Nunca Deus vai fazer isso. Nunca Deus vai falar assim, não, você não vai receber salvação, coisa nenhuma. Você vai para o inferno. Desde a eternidade eu já pensei em você. E você vai ter um lugar especial na chama do inferno. Não existe isso. Inicialmente, Deus vai endurecer o coração de alguém? Nunca. Diretamente, Deus vai endurecer o coração de alguém? Nunca. Contra a própria vontade da pessoa, o livre-arbítrio? Nunca. Não é? Como sua causa, ou seja, Deus está causando o endurecimento no coração de Faraó. Uma leitura superficial correndo no capítulo 9, parece que é, mas o texto não mostra nada disso. Deus sim pode endurecer o coração, subsequentemente, conforme a teimosia, indiretamente, como castigo, para ver se a pessoa acorda uma hora, né? Por meio do livre-arbítrio, da vontade da pessoa, Deus pode endurecer. E como efeito da sua teimosia, da sua rebeldia, e não por causa de Deus. Está aqui a passagem, Mateus 13, 15, Romanos 1, 24 e Atos 19, 9. Não vamos conseguir ler tudo, porque senão vamos sair tarde. E eu quero dormir cedo hoje. Paulo mostra que Faraó retrata perpetuamente um aviso solene de incredulidade para aquele povo. Toda vez que você tem dificuldade num texto, num versículo, você precisa se socorrer do contexto. Quando Paulo escreveu Romanos, ele não escreveu capítulo 8. Tércio era o escrivão. Tércio, que capítulo nós estamos aí? Paulo, nós estamos indo para o capítulo 9. 9, vamos fazer um parênteses. Quantos versículos tem? Não era assim. O grego nem ponto e vírgula tem, o português tem, né? Não tem, vai direto. O argumento é uma só. Então nós temos que ou ler todo o livro de
da Bíblia, para compreender o pensamento, ou ler todo o contexto acima e abaixo. E o que Paulo está falando aqui, no capítulo 9, é sobre a incredulidade e a teimosia dos judeus em não receber e não crer no Senhor Jesus. No caso dos judeus, o Messias. Isaías 63, 17, diz que Deus endureceu o coração do povo de Israel. Não era só de Faraó, a gente, só Faraó, bem feito Faraó, vai para o inferno. Até o próprio povo de Israel, Deus endureceu. Por causa da teimosia, da rebeldia, da indiferença. Por isso que tem muita gente que acaba saindo da igreja. Por teimosia, indiferença, coração duro. Se ficar lá fora, toma cuidado, hein? O bicho pega, como a gente fala, né? Volta correndo. A igreja foi escolhida em Cristo. Presta atenção aqui. Efésios capítulo 1, que você tem dificuldade em entender, o beneplácito da sua vontade, está aqui. Efésios 1, 3 e 4. A expressão nos elegeu nele, não diz que nos elegeu para estar nele, mas nos elegeu nele. Percebe a diferença? Se você crê em Jesus, você está em Jesus. Estando em Jesus, você é eleito. Por quê? Porque Jesus é eleito. É assim que funciona a eleição. E agora, esta eleição é para quê? Ou para serviço, ou para uma posição de dignidade, ou para privilégios. Percebe? Não tem nada de perdido para serem salvos. Por quê? Porque perdidos todos nós estávamos, mas a graça nos alcança. Nós cremos, nós aceitamos. Portanto, a eleição não é para pecadores, mas a eleição dos remidos. Se você está em Cristo, é em Cristo o escolhido que você está eleito. Para quais bênçãos fomos escolhidos? Para todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, diz lá em Efésios capítulo 1. Para quais propósitos fomos escolhidos? Para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Esta verdade de Efésios 1,4 não ensina que Deus escolheu pecadores para a salvação. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, ele está mostrando que nós já estamos eleitos em Cristo. Logo, nós temos serviço, nós temos uma posição, nós temos responsabilidades para frente. Vamos agora abrir em João, capítulo 6, verso 37, que é um outro livro muito usado. O texto diz assim, João 6,37, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Se vocês isolar estes versos, você pode criar a teologia que você quiser. É o que eles fazem, eles tiram e aqui eles colocam o pensamento deles. Pronto, o Pai me dá, quer dizer que Deus já tem os seus escolhidos. Então é assim que funciona? A teologia diz que intencionalmente está retendo o dom da fé para alguns, no seu decreto. Então Deus parece que está segurando o dom da fé para alguns e dando fé para outros. É estranho, mas quem são estes que o Pai tem me dado? O contexto de tudo isso aqui nos mostra que Jesus, ele rejeita aceitar homens na incredulidade, fazendo parte do seu colégio. Os judeus queriam fazer Jesus um rei, com interesses políticos, econômicos. Está lá em João 6,15, 26, 36. Esta era a intenção do povo lá naquele momento. O judeu Jesus conhecia a intenção e queria tratar da incredulidade daquele povo. A preocupação de Deus é sempre tratar o nosso coração. Enquanto você vem, Senhor, me dá isso, eu preciso daquilo, me abre a porta para aquilo, olha, me cura disso. Tá, mas antes eu preciso tratar do seu coração.
Seu coração precisa estar disposto a mim, a ouvir-me, a se inclinar para fazer a minha vontade e etc. Mas a gente não quer um coração tratado. A gente quer uma vida preparada, tratada. Vejamos então, João capítulo 10. Daqui a pouco nós voltamos no 6 aí para compreender melhor. Capítulo 10 de João vai falar do bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Que é uma metáfora bem do Antigo Testamento. Está lá, Salmo 23, Isaías 40. Agora, quem são essas ovelhas que o Senhor se refere no verso 3? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quem são essas ovelhas? Será que existe algum decreto de Deus? A teologia usa muito estas terminologias, decreto. E outros textos bíblicos, como por exemplo, escolhido, eleito, separado, é um prato cheio para a teologia. Aqui nós vamos descobrir quem são estes. Quando Jesus nasceu, por exemplo, Zacarias, Isabel, José, Maria, Simão, André, Filipe, Natanael, todos estes já eram crentes. Não eram cristãos, entendam, hein? Eram crentes. O que significa isso? Era um remanescente fiel que cria nas profecias que o Messias viria. Então Ana e Simeão já estavam no templo, à espera, porque o Espírito falou a eles, do Messias. Lembram disto? Já eram crentes, obedientes, estavam esperando a redenção de Israel. Quando estes ouvem a voz de Jesus, eles identificam quem é esse Senhor e o seguem. Ou seja, já eram crentes em Deus, crendo nas Escrituras, crendo nas profecias, e quando Jesus aparece, eles vão seguir a Jesus. Percebem? Por isso que o Pai os tem dado, porque já eram crentes lá atrás. E não é exatamente isso que acontece? Achando que, não, Deus separou Ana naquele dia, falou, Ana, levanta. Ela estava lá fazendo não sei o que no templo, levanta que o Messias está chegando, ela ouviu uma voz. Nada disso. São pessoas que já estavam crendo, esperando nas Escrituras. Agora, esperar em Deus leva a vida toda. Ana, Simeão, já eram senhores, já eram de idade, não importa. Essas pessoas já eram crentes e ouviram a voz do Senhor. O ensino desse texto não é que as suas ovelhas eram pecadoras, eram sim já crentes. Aí você vai perguntar, e aquelas que não eram? Estão perdidas eternamente? Não tem mais jeito? João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor faz o convite de salvação para quem não é ovelha. Eu sou a porta. Se você entrar, se você vir a mim, ele está usando aqui uma metáfora. Metáfora. Isso. Metáfora. Esse meu brasileiro, viu? Então, quem se converte, quem aceita o Messias, faz parte do rebanho. É isso que ele está dizendo. Agora, quem não aceita, quem não crê, continua na incredulidade. E continuar na incredulidade é como o barro debaixo do sol. Se ele está úmido, ele vai ressecando, ele vai se endurecendo como o coração de Faraó. Aqui, 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2, verso 13. Temos muitos textos que poderíamos destacar, que poderíamos chamar a atenção, mas nós estamos assim, fazendo um voo panorâmico para percebermos como funciona esse tipo de situação. Porque qualquer teólogo, qualquer pastor, doutor em teologia, reverendo, ele vai vir com as Escrituras citando partes, versos, e te iludindo, mostrando, te seduzindo, aí você acaba embarcando. É como eu falei no início, muitas vezes o rapaz, o jovem,
Ele vê uma garota bonita, piscou para ele e ele vai. Mas não é nada daquilo. Depois ele vai perceber que a moça não tem os dotes que ele espera. E aí, a frustração é grande. Então, quem vai por essa linha, ou é hipócrita ou é cego, né? O texto 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Pronto. Destaca esse versículo, tira ele do contexto e começa a fazer uma redação. Quem é o eleito para a salvação? Quem é esse desde o princípio? Olha, Deus me escolheu desde o princípio para a salvação. É isso aqui, gente. Mas não é assim que lê as Escrituras. Tirando um versículo daqui e pegando comentários do dicionário que está por aí, os comentários de teólogos, para a compreensão. Porque todos eles vão puxar a sardinha para a sua brasa. Vão puxar tudo para a sua cartilha. Eles têm muitos concílios, eles têm muitos congressos, que mais? Cartilhas, Westminster, que é a convenção deles. Isso tudo tem que encaixar das Escrituras na confissão que eles têm. Agora, olhando aqui o texto, nós precisamos perguntar: que salvação é essa? Quem é o escolhido aqui? Temos que perguntar isso também. Assim como nós falamos igreja. Bom, igreja é congregação, é assembleia, no grego, que também no hebraico aparece congregação, assembleia. Agora, o contexto vai definir se essa congregação é corpo de Cristo, nas cartas de Paulo, ou se é a igreja messiânica nos evangelhos, ou se é a nação de Israel vagueando no deserto. O contexto vai definir essa palavra igreja, congregação. O mesmo acontece aqui. O que é essa salvação? Precisamos compreender todo o contexto do capítulo 2 para ver o que Paulo está falando. Será que é salvação da alma, do inferno, da perdição? Ou salvação de uma perdição, de um desastre, de um caos que há de acontecer? Este é o assunto. Aqui, toda a humanidade foi escolhida para a salvação. E Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. É salvador de todos os homens, especialmente ou principalmente daqueles que creem, cujo Filho deu a si mesmo em resgate de todos. 1 Timóteo capítulo 2. Ora, se temos estas passagens, elas não podem se contradizer. Se há alguma contradição, é da sua teologia, da formação da sua teologia. Lembra do silogismo? Onde você faz algumas sentenças para chegar a alguma conclusão? Se existe contradição, está furado toda a sua suposição, dedução das Escrituras. Na Bíblia, você nunca vai ler achando o quê? Deduzindo o quê? Nós temos que sempre inferir, induzidos pelas Escrituras, a compreensão do texto. Primeiro, não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Então quer dizer que Deus trabalha com simplicidade? Deus trabalha com simplicidade. Deus escreveu tudo isso aqui para eu e você compreendermos. Sim, requer às vezes um cuidado de ler com mais detalhes, requer mais atenção de estudo, mas a compreensão está feita. Voltando lá em João capítulo 6. Se todos forem escolhidos para a salvação, por que nem todos foram salvos? Hã? Jesus não escolheu Judas? Não é? Vem Judas, vem para cá. Escolheu Judas. Judas fazia parte do colégio, fazia parte do grupo. Mas ele não quis esta salvação. É o livre arbítrio, é a vontade dele. Eu não quis, a vontade própria. Ele não quis, ele tinha outros interesses.
Na igreja também, tem muitos que estão na igreja, com outros interesses. E aí é bom a gente investigar o nosso coração. Qual que é a minha intenção na igreja? Adorar a Deus, conhecer a Deus, amar os irmãos, participar, servir. Ou eu estou aqui para tentar tirar vantagem de alguma coisa? Esse é o problema. Como Deus salva? Pela graça. Quem é que Deus salva? Os escolhidos? Os eleitos? Não. Ele salva aqueles que creem. Todo que crê, recebe a salvação. Não existe mistério nisso. A teologia cria uma malha tão complicada que as pessoas ficam aflitas com as suas vidas. Aí elas ficam presas a um sistema religioso, porque elas ficam com dúvidas, com incertezas, não sabem como agir, e elas dependem então do líder. E esse é o grande engano. Será que dá tempo ainda? Dá, né? Esse é um outro texto muito conhecido. Efésios 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você acredita que eles conseguem pegar só esse versículo, os grandes doutores, mestres, que estudaram a vida inteira e conseguem tropeçar nisso aqui? Dizendo que Deus está dando a fé é o dom de Deus. Sem esse dom de Deus chamado fé, você não crê. Olha aí. Agora, até no português a gente consegue perceber a construção da frase. Mas vamos no original para dizer que a gente não é assim tão ruim, né? A fé mencionada é a ideia de que o homem está espiritualmente morto. Ele não consegue responder a Deus. Então Deus tem que dar essa fé. Porém, olhando para o original, nós vamos ver que o isto é dom de Deus. Este isto é neutro, uma palavra neutra. E este isto, ele precisa ser, com isso, o sujeito da frase dom de Deus. Se o sujeito da frase fosse a fé, então não seria o isto neutro, teria que ser um touto, outra palavra, que seria no feminino. Deixa eu pular, está aqui. Não é? O taut seria feminino. Eu sei que está confundindo vocês a essa hora da noite, né? Com grego, né? Com português já é difícil, imagina com grego, né? Então, se este isto fosse feminino, ele combinaria com fé, que é pistis, que é feminino. Porém, ele não é. Olhando para trás, nós vamos ver o quê? Que esse isto é neutro, sujeito de dom de Deus. Logo, o que é o dom de Deus? A graça. Sois salvos pela graça. Como? Por meio da fé. E eles conseguem pegar isso e escrever um livro desse tamanho para te convencer que você não tem fé, que você está morto, que você não vale nada, que você é um cadáver, que você fede e que você precisa da fé de Deus, porque sem essa fé de Deus você fede. Fazer um trocadilho aí, né? Falamos disso? E acabamos. Puxa vida, que bom. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Isso foi um panorama geral, rápido. Deveríamos parar em cada texto bíblico e fazer uma análise muito mais profunda. Houve uma indicação de um livro, no site da igreja você encontra outras indicações, quem quiser se aprofundar no assunto. Eu perdi anos da vida andando neste meio. Na igreja reformada, andando na igreja batista, que a batista já está reformada também, reformada na teologia, não que precisa trocar o teto, o telhado, não é isso. E nunca se chega a um consenso entre os teólogos sobre expiação ilimitada ou ilimitada, perseverança dos santos ou segurança dos santos. Eles nunca chegam. E estão sempre com novidade. Há um livro do Dr. Fulano, compra e leia. E você perde tempo lendo e estudando estes doutores, e não as Escrituras, que é palavra viva, é esta palavra que transforma,
É esta palavra que nos exorta, nos consola, etc. E a gente perde tempo, eu perdi muito tempo, indo para livros de homens, tradições de filosofias, como diz Colossenses capítulo 2, 8. Muito tempo perdi nisso. Se naquela época Paulo já estava advertindo a igreja de Colossos, olha, tradições humanas, homens com vãs filosofias, está sorrateiramente se infiltrando na igreja, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo não sossega. Hora após vez, ele entra com ideias, com sugestões diferentes. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos estudar, conhecer a nossa doutrina, para não cair nesse vento de doutrina, sendo levado de um lado para outro. Eu fui assim muito tempo. Tinha vezes que eu era calvinista, mas não de 5, vamos colocar 4 pontos, tá bom, porque eu achava que a salvação já era garantia. Mas estes 5 pontos é um elo de corrente. Um depende do outro. Se você tira um, você desmancha os outros. Quando eu percebi isso, eu falei, então vou para o outro lado. O outro lado também é igual. E aí, sempre eu fiquei insatisfeito com estas coisas. Por quê? Você tem uma ideia na cabeça, quando você vai ler as Escrituras, você fala, e aqui, o que Paulo está dizendo? E aqui, o que Jesus queria ensinar com? Paulo, principalmente para nós, não tinha essa preocupação se é eleito, se vai perseverar na salvação, se a expiação era limitada. Não tinha nada disso. São coisas dos homens. Religião, e as igrejas que nós mostramos aí, tudo invenção dos homens. O que as Escrituras falam? Uma igreja local. Simplicidade do Evangelho. Vamos viver como lá, citamos Jeremias 26, nas antigas veredas. Não vamos sair daqui. Saiu daqui, você vai entrar em caminhos tortuosos, um labirinto, para sair depois é muito difícil. Muitos se perdem e não voltam mais atrás. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por esta noite e a oportunidade que o Senhor nos deu para pensarmos, para conhecermos um pouco daquilo que nos cerca e os perigos que muitas vezes está tão perto de nós. Nós fazemos isso porque nós amamos a Tua Palavra, porque nós queremos viver pela Tua Palavra e queremos ser edificados com a Tua Palavra que é viva. Senhor, que a Tua igreja aqui seja despertada na paixão pelas Escrituras, que conheça a beleza de cada intenção que o Senhor tem em escrever cada parte para nós. Ilumina os nossos olhos, nosso entendimento, para não nos desviarmos daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja aqui. Venha fortalecer cada vida, venha responder às orações de cada querido, na sua angústia, na sua dúvida, nas suas perguntas. Ó Deus, que haja perseverança para seguirmos no entendimento, na busca de compreensão da Tua verdade. Guarda-nos agora que voltamos para casa e no restante desta semana também. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Desculpa se eu corri, mas se eu não faço assim, me ia chegar no tempo.